Por conta das festas de fim de ano e do verão, dezembro e janeiro são os meses de maior movimentação nos aeroportos e terminais rodoviários. Como os imprevistos também aumentam nessa época, é sempre bom que os passageiros conheçam seus direitos, seja em viagens aéreas ou terrestres. Final de ano chegando, aumenta e muito o vai e vem de passageiros nos terminais de embarque e desembarque. Algumas viagens são planejadas há muito tempo, outras em cima da hora. Mas seja de ônibus ou de avião, todo mundo tem direitos e deveres. Então, vamos começar falando das companhias aéreas, já que a maior parte dos turistas opta por esse meio de transporte. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados do Anuário do Transporte Aéreo elaborado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 2016, o número de passageiros de voos domésticos e internacionais passou dos 109 milhões. Um dos maiores inconvenientes é em relação à desistência da viagem. As companhias, neste sentido, tendem a desrespeitar o consumidor, cobrando pelo serviço. Se a pessoa compra um voo hoje para voar daqui 2, 3 dias e ela cancela esse voo, a gente concorda que tem que ter uma multa que seria de repente máxima, porque a companhia aérea talvez não consiga vender aquele assento. Agora, o que nós vemos na prática são multas de mais de 100% do bilhete às vezes. E atenção, mesmo que o passageiro, na hora da compra, não tenha pago um mais caro para ter a gratuidade no cancelamento, ele deveria ficar livre deste ônus. Ou, no máximo, uma pequena taxa apenas deveria ser cobrada. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a multa mais alta, a multa mais absurda para as hipóteses assim, radicais é de 20%. Então, e nas aéreas, tranquilamente você vê multas muito superiores a 20% do preço que você pagou. O restante tem que ser devolvido ao consumidor. Quando o assunto é bagagem, aí outro inconveniente muito comum com a mudança das regras. Quando a bagagem de mão está dentro dos padrões de tamanho e peso, mesmo assim não cabe no compartimento da aeronave, não há espaço para ela. Aí as companhias estariam obrigando a despachar mediante pagamento. As pessoas, quando elas chegam na aeronave, elas falam, bom, a mala de até 10 quilos. Então eu posso colocar ela junto comigo, mas não cabe. Então elas são despachadas. É um direito do consumidor não pagar por isso. Mas tem a aérea que está cobrando, porque olha, não cabe lá em cima, então eu vou despachar. E aí cobra do consumidor num preço caríssimo ali no balcão. O que o consumidor tem que fazer? Ele tem que ficar atento e numa situação como essa, ele pelo menos fazer a prova, ele ter o comprovante que ele pagou, ele gravar o que puder com celular, foto, vídeo, áudio, e depois entrar com as ações no juizado especial, no PROCON, para fazer com que o seu direito prevaleça. Bom, de outro lado, quem não quer ficar perto das nuvens tem a opção terrestre. As companhias de ônibus, os passageiros, não tem tanta reclamação a princípio. Tem qualidade, sim. Por enquanto tá bom. O assento, né, que é bom, o ônibus é ótimo. Seu Hugo está preocupado, quer trocar a passagem, mudar o destino, isso com 3 dias de antecedência. Eu ia para Vilhena, mas daí deu um problema na família lá, que minha tia que faz 30 anos que eu não vejo ela, e ela se internou, foi para Curitiba, agora eu tenho que ir para cá, vou ver se tem um problema, tem como eu trocar essa passagem. E aí ele foi ao guichê, conversou com a atendente. Será que ele conseguiu garantir o direito dele? Vai transferir a passagem. Os direitos dos passageiros das empresas de transporte terrestre ou de aviação são bem parecidos, mas muitos poucos sabem disso. Por exemplo, se você for viajar de ônibus, ele quebrar e ficar parado por 2 horas, a empresa é obrigada a fornecer alimentação. Se ficar então parado por 4 horas o ônibus, aí a empresa é obrigada a entrar com o serviço de hospedagem. O ônibus tem aquelas paradas por problemas técnicos, defeito, quebra, e elas ficam sem saber que elas têm direito à alimentação e à hospedagem, dependendo do tempo dessa espera. Então, mais de 2 horas, a empresa de ônibus já tem que dar alimentação para os seus passageiros, para os consumidores. Se o ônibus quebrou e não vai conseguir ser substituído por outro e vai ficar mais de 4 horas com defeito,
a empresa tem que acomodar os passageiros em hotel, por conta dela. Isso os passageiros de ônibus desconhecem e é muito similar ao que acontece na aviação. As regras são muito parecidas para esses casos.